Olá, vamos para mais um vídeo do canal Renda na Mão. Hoje a gente vai desvendar uma pergunta que parece super simples, mas que na real faz muita gente boa travar na hora de responder. Sabe aquela questão que surge do nada, numa conversa de café e que tem o poder de mudar completamente o jeito que a gente olha para o nosso dinheiro? Então, é essa mesmo. A pergunta é essa aí, ó. Se alguém investir um dinheiro hoje, em quanto tempo essa grana vai dobrar? Parece fácil, né? Mas na prática, a maioria das pessoas não tem nem ideia por onde começar. Fica aquele silêncio constrangedor. A cabeça já pensa em planilhas, calculadoras, na complexidade dos juros compostos e pronto, a conversa morre ali. Mas e se eu dissesse que existe um jeito de responder isso de cabeça, em segundos? É bem essa cena, né? Uma conversa super casual que acaba tocando num ponto central das nossas finanças. A verdade é que não saber responder essa pergunta de bate-pronto mostra uma insegurança que muita gente tem sobre o próprio dinheiro. É uma dúvida comum, mas é uma dúvida que nos impede de tomar decisões mais espertas. Mas para resolver isso, não precisa ser nenhum gênio da matemática, não. Existe uma ferramenta, uma regra tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa que é quase como ter um superpoder financeiro. Ela transforma essa dúvida complexa numa resposta clara e imediata. Vamos conhecer a solução? A elegantíssima regra dos 72. Ok, vamos entender isso direito. A regra dos 72 é basicamente um atalho mental. A fórmula é a simplicidade em pessoa. A gente pega o número 72 e divide pela taxa de juros anual do investimento. E o resultado é o número aproximado de anos que vai levar para o dinheiro dobrar. Simples assim, sem complicação nenhuma. E a beleza disso tudo é que não precisa de nada. Nem de celular, nem de calculadora, nada. É como ter uma calculadora invisível no bolso, sabe? Pronta para ser usada a qualquer momento. Vamos ver como isso funciona na prática, fazendo a conta de cabeça mesmo. Vamos imaginar um investimento que está rendendo 8% ao ano. Usando a regra, a gente faz a conta, 72 dividido por 8. Dá para pensar o contrário também, né? Qual número multiplicado por 8 dá 72? Quem lembra da tabuada aí sabe a resposta na ponta da língua. Exato, 9 anos. Com uma taxa de 8% ao ano, o dinheiro levaria mais ou menos 9 anos para dobrar de valor. Viu como é rápido? Em segundos, se tem uma estimativa poderosa na mão. Agora, o que é realmente interessante é ver o que acontece quando essa taxa muda um pouquinho. Agora, vamos supor que foi encontrado um investimento melhor, um que rende 12% ao ano. A lógica é exatamente a mesma. Pega-se o 72 e divide por 12. Pensa aí, 12 vezes quanto que dá 72? 6 anos? Percebe a diferença brutal? A rentabilidade aumentou só 4 pontos percentuais, de 8% para 12%. E o tempo para dobrar o dinheiro caiu 3 anos inteiros. Isso, meus amigos, é o poder dos juros compostos trabalhando a nosso favor. No longo prazo, pequenas diferenças na taxa de retorno fazem uma diferença gigantesca no resultado final. Certo. Agora que a mecânica foi entendida, vamos tirar isso do campo da teoria e aplicar no mundo real. Vamos usar a regra dos 72 para comparar alguns dos investimentos mais conhecidos aqui no Brasil. É aqui que o nosso superpoder começa a mostrar seu verdadeiro valor. Agora, olha bem para esta tabela. Ela mostra o poder da escolha. Na poupança, com um rendimento médio aí de 6% ao ano, o dinheiro levaria 12 anos para dobrar. 12 anos! Agora, olha só um CDB que rende 12%. O tempo cai pela metade, 6 anos. Um fundo imobiliário a 8%, 9 anos. E ações com uma média histórica de 15%, menos de 5 anos. É uma diferença absurda, não é? E este gráfico aqui, ele ilustra brilhantemente o que a gente acabou de ver. De um lado, a poupança, com seus longos 12 anos. Do outro, o mercado de ações, com menos de 5. Essa distância enorme entre as duas barras é o que a gente chama de custo de oportunidade. É o tempo que se perde ou se ganha dependendo de onde o dinheiro está. Isso aqui é o efeito bola de neve dos juros compostos, em sua forma mais pura. Ok, a regra é fantástica, mas como toda ferramenta poderosa, é preciso saber usar com inteligência. Ela não é uma bola de cristal, tá? É fundamental entender suas limitações para não cair em armadilhas e tomar decisões baseadas numa falsa precisão. Vamos ver quais são os cuidados que a gente precisa ter. Então, o ponto crucial é este. A regra dos 72 é uma aproximação. Ela funciona muito bem para taxas entre 6% e 15%. A razão disso é que os juros compostos crescem de forma exponencial, sabe? Como uma curva que acelera.
A regra do 72 é uma aproximação linear, uma linha reta que tenta imitar essa curva. Nessa faixa, de 6 a 15%, a reta e a curva estão bem próximas, então a estimativa é ótima. Fora dessa faixa, a distância aumenta e a regra perde um pouco da precisão. E o mais importante, ela não leva em conta taxas, impostos, nem novos aportes e assume que a taxa de retorno vai ser sempre a mesma, o que no mundo real, principalmente em renda variável, quase nunca acontece. Ela é um filtro inicial, uma bússola, não o mapa detalhado da mina. E aqui tem um ponto que muda todo o jogo: a diferença entre retorno nominal e retorno real. O retorno nominal é um número que a gente vê no extrato, o crescimento bruto do dinheiro. Mas o que importa de verdade é o retorno real, que é o crescimento do nosso poder de compra depois de descontar a inflação. Não adianta nada o dinheiro dobrar em 6 anos se nesse mesmo tempo os preços de tudo também dobraram, certo? E aqui vem um uso genial e um pouco assustador da regra. Ela pode ser usada para medir o poder destrutivo da inflação. Pensa comigo, se a inflação está em 6% ao ano, em quantos anos aquele dinheiro guardado debaixo do colchão perde metade do valor? A conta é a mesma, 72 dividido por 6. A resposta é 12 anos. Em 12 anos, a inflação comeu metade do poder de compra. Isso mostra a urgência de investir de forma inteligente. E com isso, a gente chega ao ponto final. Entender essa regra não é só um truque matemático. É uma vantagem estratégica na corrida financeira que todos nós participamos, querendo ou não. Desconhecer esse conceito tem um custo real, o chamado custo da ignorância. E essa analogia ilustra isso perfeitamente. A jornada financeira é uma maratona. Quem não entende o poder do tempo e dos juros compostos, que a regra dos 72 nos mostra de forma tão clara, está correndo essa maratona com uma mochila cheia de pedras nas costas. É um peso desnecessário, uma desvantagem que torna a jornada muito mais longa e muito mais difícil. No fim das contas, os maiores aliados do investidor são a disciplina e o tempo. Não existem atalhos mágicos. O que a regra dos 72 faz é nos dar uma lente para enxergar o horizonte. Ela nos ajuda a visualizar o poder de começar cedo, de ser consistente e de fazer escolhas inteligentes, mostrando de forma bem tangível como o tempo pode multiplicar nosso esforço. E para fechar, fica essa provocação. Com esse conhecimento em mãos, a pergunta muda. Não é mais quando o dinheiro vai dobrar, mas sim onde, na vida financeira, o dinheiro está parado, perdendo a chance de dobrar mais rápido. É só olhar para a poupança, para aquele investimento esquecido. A regra dos 72 acaba de fornecer uma nova perspectiva para avaliar tudo isso. Fica aí a reflexão.